Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos aprender isso aqui, ó. Seção com S e depois dois S, seção com S e depois cedilha e seção com C e depois dois S. E aí, você tem dúvida na hora de empregar, de escrever essas palavras? E na hora da sua prova, será que você fica ali, ai meu Deus, o que eu faço? Será que é com dois S? Será que é com C e depois dois S? Pelo amor de Deus, como é que eu faço para empregar essas palavras de uma vez por todas e não ter mais dúvida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou te mostrar uma forma bem simples, bem prática e bem objetiva de você não esquecer mais isso. Na hora da sua prova, ó, você vai responder a todas as perguntas de forma tranquila, tendo ali a maior segurança na hora de escrever, não somente na hora da sua prova, mas também na hora de você escrever qualquer texto, tudo bem? Então, confia em mim, vamos aprender de uma vez por todas essa história de seção hoje. E eu já quero começar com uma pergunta. Eu coloquei aqui uma frase, ó. Marcos fez a seção de direitos autorais. E aí, será que é seção com S e depois dois S? Será que é seção com C e depois dois S? Ou será que é seção com cedilha? Qual é a sua resposta? O que você acha que a gente vai preencher aqui nessa lacuna? No final do vídeo eu vou te mostrar, no final da nossa aula eu vou te mostrar e vou fazer mais exercícios, vou responder aqui a esse exercício e nós teremos mais exercícios para você treinar e ver se realmente você conseguiu aprender, tudo bem? Então vamos começar seção com S e depois dois S. Só que antes disso eu quero te dizer o seguinte, deixe-me voltar aqui para te dar a seguinte dica, a seguinte informação. Bom, na língua portuguesa existe algo que se chama palavras homônimas. Eu não sei se você já ouviu falar, talvez não, esse nome é esquisito pra caramba, mas existem as palavras homônimas. O que são palavras homônimas? São palavras que apresentam o mesmo som e ou a mesma grafia e significados diferentes. É o caso aqui da nossa amiga seção. Por quê? Se você reparar bem, seção aqui quando a gente fala, o som é igual. Não tem diferença nenhuma em relação ao som. Então, ela tem o mesmo som, ou seja, a mesma pronúncia, porém, a grafia não. A grafia é diferente. Então, ó, mesma pronúncia, grafia diferente. E o significado, como você vai ver daqui a pouco, o significado é totalmente diferente. Cada uma dessas palavras tem um significado na língua portuguesa. Então, dentro de palavras homônimas, nós temos algo chamado palavras homônimas homófonas. Eliane, pelo amor de Deus, o negócio está complicando cada vez mais. De onde você tira esses nomes estranhos? Bom, isso aqui está na gramática. E homófonas significa, ó, homo é igual e fono vem de som. Então, são palavras que apresentam o mesmo som, não é à toa que seção aqui não tem variação de som, então apresenta o mesmo som, porém, grafia diferente e significado diferente. Então, esses vocábulos aqui são palavras homônimas, homófonas, ok? É legal que você saiba isso. Agora nós vamos ver o seguinte, o significado de cada uma delas. Olha só, seção com S e depois dois S. O que significa? Como é que você vai memorizar para você nunca mais ter dúvida na hora da escrita? Porque, como eu falei, como são palavras homônimas, homófonas, em relação ao som, você não tem que se preocupar. A preocupação maior está na escrita e também no significado dessa palavra dentro do contexto. Então, seção com S e depois dois S, eu acho que essa aqui todo mundo sabe por causa da seção de cinema. Mas o que significa? Significa ou indica o intervalo de tempo de uma reunião. Então, toda vez que você pensar em intervalo de tempo, é seção com S e depois dois S. Você pode pensar sem problema algum na questão da reunião. Tem algumas pessoas que também pensam nessa significação. Reunião. Mas eu gosto de pensar em intervalo de tempo, porque eu acho que fica bem mais fácil.
Vamos ver alguns exemplos. Ó, assistir a um filme na sessão da tarde. É o intervalo de tempo daquele filme. Então, é sessão da tarde, sessão com S e depois 2 S's. Da mesma forma, sessão de cinema, intervalo de duração daquele filme. Então, sessão com S e depois 2 S's. Mais um exemplo, ó. Todas as terças ia à sessão de quê? De acupuntura. Então, é o quê? É o intervalo de tempo que dura aquela atividade, digamos assim. Então, é sessão com S e 2 S's. Mais um exemplo, daqui a pouco começará o quê? A sessão da Câmara dos Vereadores. Também é o intervalo de tempo de uma reunião. Então, toda vez que for intervalo de tempo, você vai escrever sessão com S e depois 2 S's. Combinado? Agora vamos ver a segunda possibilidade, ou seja, sessão com S e depois cedilha. Agora, a sessão com S e depois cedilha não vai mais, obviamente, indicar reunião. Vai indicar o quê? Ó? Vai indicar parte, vai indicar separação, vai indicar departamento, cada um ali na sua seção, cada um ali no seu quadradinho, cada um ali no seu departamento. É a separação, ok? Então, se seção com S, 2 S significava espaço de tempo, intervalo de tempo, seção com S e cedilha vai significar, ó, separação, divisão, departamento, ok? Vamos ver alguns exemplos. A seção de frios deste mercado é ótima. Então, é a seção o quê? É o departamento. É aquela parte ali do supermercado, que é a seção de frios. Essa pessoa está dizendo que essa seção é ótima. Então, é seção com S e depois cedilha. Olha a frase de baixo. Compareça à sua seção eleitoral, é a sua parte ali, aquele departamento, é aquela separação, é a seção específica, é a parte específica da sua seção eleitoral. Então, é seção com S e depois cedilha. Depois, olha só a frase número 3. Onde fica a seção de brinquedos? Onde fica o departamento de brinquedos? Onde fica o corredor de brinquedos? Então, você tem ali a separação bem clara. A separação, o departamento é parte de um todo. Então, é sempre seção com S e depois cedilha, tudo bem? Agora, o que significa a seção com C e depois 2 S's? Bom, você vai fazer uma correlação, ó, com o verbo ceder. Então, ceder, cessão, refere-se ao ato de ceder, ou seja, refere-se ao ato de você transferir um bem ou um direito para alguma pessoa, porque quem cede alguma coisa a alguém. Então, quando a gente tem essa correlação, você vai escrever, ó, você pode pensar aqui, ceder começa com C, então é cessão, que também vai começar com C. Então, cessão com C e depois 2 S's é o ato de ceder, ou seja, refere-se ao ato de ceder, ao ato de você transferir alguma coisa para alguém. Vamos ver um exemplo, ó, na verdade 2 exemplos. É urgente a cessão do terreno aos herdeiros, ou seja, é urgente o quê? A transferência do terreno, é urgente ceder esse terreno aos herdeiros. Então, é cessão com C e depois 2 S's. Olha o exemplo de baixo. A cessão das salas para o evento ainda não foi confirmada. Então, tome cuidado aqui, porque aqui não é intervalo de tempo, não. Aqui, quando tem ali das salas, talvez você pudesse confundir, mas não tem nada a ver. Quando a gente fala a cessão das salas, é o ato de ceder as salas para quê? Para esse evento. Então, esse ato de ceder, esse ato de transferir essas salas ainda não foi confirmado. Então, por isso, nós temos de escrever seção com C
e 2 S's, tudo bem? Agora, o que você não pode esquecer? A gente vai fazer aqui, na verdade, um resuminho. Bom, de forma bem tranquila, de forma bem objetiva, a sessão com S e 2 S's é o quê? É reunião, é intervalo de tempo. Agora, a sessão com S e depois cedilha é o quê? É a divisão, é o departamento. E sessão com C e depois 2 S's, a gente vai fazer aquela correlação com o verbo ceder. Então, se ceder já é com C, sessão também vai ser com C e depois 2 S's. Então, é o ato de ceder ou de transferir um bem ou um direito. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou responder a pergunta que eu fiz lá no início da nossa aula. E aí, o que você acha agora? Depois dessa explicação passo a passo, direto ao ponto, o que você vai preencher aqui, ó? Marcos fez a seção dos direitos autorais. E aí? Bom, deixe-me voltar aqui, porque eu coloquei alguns exercícios e esse aqui é o meu primeiro, a primeira frase dos nossos exercícios para a gente testar se realmente você conseguiu aprender, tudo bem? Então vamos lá, Marcos fez a seção dos direitos autorais, ou seja, Marcos cedeu os direitos autorais. Opa, tenho aqui a minha colinha que é o verbo ceder. Então, se eu tenho essa correspondência, obviamente, eu vou escrever, sessão. Portanto, com C e depois 2 S's. Por quê? É a transferência, é o ato de ceder os direitos autorais, tudo bem? Frase número 2. Por favor, onde fica a seção de frios? Ou seja, onde fica a parte de frios ali naquele supermercado? Então, obviamente, eu vou escrever aqui o quê? É seção com C e depois 2 S's? Não, claro que não. Eu preciso escrever seção com S e depois... e depois cedilha. Deixe-me apagar esse S aqui que acabou saindo. Não sei de onde veio esse S aqui não, mas ele apareceu aqui. Vamos lá. A seção, ok? A seção de frios. Então, com S e depois cedilha. Por quê? Olhando aqui o nosso resumo, ó. Seção com S e depois cedilha é divisão, é departamento. Então, aqui é isso aí, é parte, é a divisão, é a parte de frios. Número 3, a sessão da Câmara de Vereadores durou 2 horas, ou seja, é o intervalo de tempo, é a reunião. Toda vez que for intervalo de tempo ou reunião, eu preciso escrever sessão com S e depois 2 S's, tudo bem? Vamos para a frase número 4. A escalação do time saiu na seção de esportes do jornal. Bom, você tem lá o jornal e você tem uma seção de esportes, ou seja, você tem uma parte do jornal que é destinada a falar somente de esportes. Então, isso é o quê? Uma parte. Lembra que quando a gente falou que seção é igual a parte, divisão, departamento é seção com S e depois cedilha. Então, na número 4 vai ser S e depois cedilha, seção de esportes do jornal. A última frase, os pais concordaram com a cessão de livros à biblioteca. Tome cuidado com esse estilo de frase, por quê? O que está sendo dito aqui, ó? Os pais concordaram com a cessão de livros à biblioteca. Olha esse A com acento grave indicativo de crase aqui. Por quê? Porque eles cederam os livros à biblioteca. Então, cuidado para você não confundir. Aqui é o ato de ceder. Ó, a gente faz aquela correlação com o verbo ceder. Então, vai ter que ser assim, ó, sessão com C e depois 2 S's. Então, os pais concordaram com a cessão, ou seja, com a doação, com o ato de ceder os livros à biblioteca. Então, sessão com C e depois 2 S's. Então, o que você viu aqui? Você viu uma forma bem simples, bem prática e objetiva de você nunca mais esquecer ou ter dúvida nessa história de sessão com S e depois 2 S's, sessão com S e depois cedilha e sessão com C e depois 2 S's. Basta você seguir o que eu mostrei aqui para você, sempre memorizar aqueles significados correspondentes, porque na hora da sua prova, você não vai ter dúvida. Na hora de você escrever, você não vai ter dúvida. Basta você seguir esse
passo a passo, tudo bem? Bom, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, deixa o seu like, porque é por meio do seu like que eu sei que esse conteúdo aqui te ajudou e aí eu vou fazer outros conteúdos parecidos com esses, ou seja, com palavras que causam certa dúvida na língua portuguesa. Então, se você tiver até alguma sugestão, já deixa aqui nos comentários, porque aí eu posso fazer outros vídeos para vocês, tudo bem? Então, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações, porque eu sempre coloco vídeo novo aqui para vocês. Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!